Olá, pessoal, tudo bem? Professora Edna. Hoje a gente vai, como eu prometi para vocês, a gente vai ter 3 vídeos que vão cair na prova, tá? O primeiro vídeo é sobre os direitos sociais, que estou gravando agora. O segundo vídeo vai ser sobre direitos de nacionalidade e depois direitos políticos. Eu vou gravar bem rapidinho para vocês vão ver que não são aulas muito grandes. E vou gravar também sem abrir a minha câmera, mais fácil, porque aí a gente só segue o material. Deixa eu só aqui melhorar um pouco isso daqui, abrir a tela. Vou compartilhar a tela com vocês, que é a tela do material que eu deixei para vocês no próprio sistema. Beleza? Então, a gente está tratando com os direitos fundamentais. Então, tratando com os direitos fundamentais, a gente já começou, já faz um tempinho, com o tópico 4, Teoria dos Direitos Fundamentais, que eu sempre retomo com vocês, dizendo que direitos humanos são os direitos tendentes a garantir a dignidade da pessoa humana quando estão nos planos internacionais, né? Nos sistemas internacionais. Quando eles entram para dentro do sistema jurídico nacional, a gente passa a chamá-los de direitos fundamentais. Os dois têm como base a ideia da garantia da dignidade da pessoa humana, que é aquele entendimento que cada um de nós é um fim em si mesmo, conforme eu já venho explicando na aula diversas vezes, né? Uma teoria do Kant. Pois bem, a gente falou dos direitos fundamentais e eu disse para vocês que tem diversas classificações dos direitos fundamentais, e a que a gente começa a trabalhar nesse instante é aquela que tá, dentre as diversas possíveis, foi uma que eu retirei do livro do José Afonso da Silva, que dá a sequência da nossa conversa, não só no Direito Constitucional 1, mas também depois na sequência dos outros momentos. Então, assim, a gente pode dividir, a partir do conteúdo dos direitos, os direitos em direitos individuais, direitos sociais, direitos da nacionalidade e direitos políticos. E é justamente essa classificação que a gente começou a trabalhar já. Na aula passada, eu contei para vocês o que eram os direitos individuais, você tem lá no tópico 5, justamente uma categorização, uma explicação do que se trata, são os direitos do homem enquanto indivíduo, e aqui a gente vai falar dos direitos sociais, que são aqueles direitos que implicam que o Estado ele precisa sair do não fazer, daquilo que eu chamei, quando a gente conversou em outros momentos, do absenteísmo. Exige que o Estado ele promova para a gente determinadas prestações que são prestações positivas do Estado, que implicam um fazer do Estado. Então, hoje a gente vai conversar sobre os direitos sociais, portanto, aqueles que, em termos de importância de classificação do Estado, são aqueles que a gente pode dizer que sim, que são imprescindíveis para o Estado de bem-estar social. E lembra que eu contei para vocês que a nossa Constituição, ela mesma se classifica como uma Constituição de bem-estar social, conforme a ordem social, que também a gente teve oportunidade de falar sobre isso nas aulas anteriores. Então, se você está vendo só esse vídeo e não assistiu às aulas em sala, talvez algumas coisas eu fico falando, eu já falei, porque de fato a gente já conversou. Então, aqui no artigo 193 da Constituição, está escrito assim: a ordem social terá como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiças sociais. Então, só para acompanhar o material, tornar a aula um pouquinho mais dinâmica e a gente não deixar aulas muito compridas, eu vou me ater bem aqui ao material que deixei para vocês. Então, veja lá uma definição do José Afonso da Silva para a gente pensar em direitos sociais. São prestações positivas, ou seja, é um fazer que o Estado deve para cada um de nós, então, fazer do Estado, que vai proporcionar direta ou indiretamente a melhora das condições de vidas aos mais fracos. Eu não gosto muito dessa ideia dos mais fracos aqui, mas enfim, copiei lá do José Afonso, como eu disse para vocês, porque direitos sociais são para todos, né? Então, não importa se você seja rico, se você seja pobre, o Estado ele vai ter que te fornecer algumas prestações. Então, cara que é dono, sei lá, de um carro bem caro, imagina, me ajuda aí, uma BMW, talvez, do último tipo, um carro que vale uma fortuna. Acontece um acidente
para essa pessoa. Então, veja, essa pessoa pode ser sim, vai ser, provavelmente vai ser atendida num hospital de emergência público. Então, perceba que aqui a gente tem, possibilitam melhores condições de vida para os mais fracos, porque são de fato o público-alvo que talvez vá utilizar a maior parte dos serviços, mas para todos. Né? Em algum momento, mesmo aquela pessoa que não seja mais fraca, aquela pessoa que esteja no topo da pirâmide social, ela pode sim precisar desses trabalhos do Estado. Então, são direitos que tendem a realizar a equalização das situações desiguais e se ligam aos direitos de segunda dimensão, que é aquele relacionado, como eu já falei no começo da minha fala aqui, ao estado de bem-estar social. É bem importante você entender que direitos sociais são direitos fundamentais, então se aplica a eles ao dispositivo do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que são as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas protegem todos os direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais. E aí a gente vai ter um rol constitucional que a gente vai trabalhar em dois lugares. E hoje, na aula de hoje, nesse momento que vocês estão, a gente reforça mais aquilo que a gente vai chamar de direitos sociais genéricos. E não reforça tanto, porque em outro momento você vai se aprofundar nisso, que é a chamada ordem social da Constituição, que acontece, que é exposta no artigo 193, que também vai trabalhar com os direitos sociais. Então, são o que a gente chama de direitos sociais genéricos. Dá uma olhada lá na sua Constituição. É importante que você saiba desses direitos aqui, e especialmente aqui no meu material não coloquei, tá? Mas não quis mexer nele agora, mas a gente tem, se anota aí, por favor, uma complementação a esses direitos sociais, que é o parágrafo único da Constituição. Vou dar um tempinho, dar uma paradinha aqui no vídeo, vai lá, busca o artigo 6º e coloca, por favor, aqui nesse rol que coloquei, nesse artigo 6º, né? Coloque aí, por favor, mais um direito social que vem com parágrafo único. Vamos ler aqui, ó. São direitos sociais, então, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E acrescente, por favor, aqui também o direito ao transporte, porque o direito ao transporte agora também está contemplado no artigo 6º da Constituição. Então, deixa eu te falar sobre o parágrafo único, que não está aqui contemplado, mas que eu vou ler para você, que depois você busca lá na Constituição, faz um favor, complementa o material para mim, por gentileza. Todo trabalhador, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, no artigo, eu até escrevi aqui para você, ó, colocar aqui, olha, deixa eu melhorar isso daqui já, dar ao vivo aqui. São direitos sociais: a educação, beleza, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Então, depois da moradia aqui, você acrescenta aí no seu material, por favor, o transporte, vírgula, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e etc. E aqui você vai ter no parágrafo único, e aí não vou copiar aqui exatamente como está aqui, porque senão demora. O que que eu só queria que você não esquecesse? Que agora a gente tem no parágrafo o único a renda básica familiar para todo mundo? Não, aqui é bem claro assim, para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. O que que a gente tem aqui, então, nesse parágrafo único? Deixa eu só melhorar aqui, eu vou colocar assim, ó, o parágrafo único dispõe, o parágrafo único dispõe sobre, só para você saber que aqui eu não estou copiando exatamente a literalidade do parágrafo. O que que é essa renda básica familiar? É a Bolsa Família.
Então, quando o programa do Bolsa Família, que já vem com outros nomes desde do tempo do Fernando Henrique Cardoso, ele entra com muita força aqui como uma das prestações que o Estado fornece para aqueles que são vulneráveis, a grande discussão que se colocou foi a seguinte: será que o Bolsa Família ou essa renda básica familiar, de novo, não importa o nome que a gente dê, será que ela se transformou num direito fundamental? Porque se for transformada em direito fundamental, lembra que a gente não pode voltar atrás nos direitos fundamentais, eles se tornam cláusulas pétreas. E aquela discussão que eu acho que cada um aqui vai ter uma opinião sobre essa renda básica, enfim, mas o que que é importante que você saiba? Que o legislador, então o constituinte derivado, entendeu que sim, que esse é um direito fundamental e que não deve apenas estar implícito na Constituição, mas estar expresso na Constituição. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem direitos fundamentais implícitos e explícitos? E aqui ele foi explicitado no parágrafo único e, portanto, não pode ser descontinuado. Então, a gente não está falando agora mais de uma ação que é uma ação de governo, porque os governos mudam há 4 anos, mas agora é uma ação de Estado, aquela que deve ser garantida por força da Constituição. Então, vou ler de novo aqui o parágrafo único, inteirinho. Lembra que aqui eu só coloquei a observação que você grifa aí, por favor, renda básica familiar para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Então, lendo aqui, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente, também grifa aí, por favor, de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, vou falar um pouquinho, muito rapidamente, como eu disse para vocês, agora é apenas uma apresentação, no momento adequado, no Direito Constitucional 2, você vai voltar para a ordem social e vai trabalhar isso daqui com mais profundidade. Agora é só um pouco para te apresentar. Então, a gente tem lá em cima, são direitos sociais à educação. Então, se você abrir a Constituição lá no artigo 205, que é onde vão ser especificadas, né, os direitos sociais, como eu disse para vocês, a partir do 193, você vai achar aqui no 205 o direito à educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perceba que aqui tem uma ligação importante com a Constituição, essa que quer ser uma Constituição de bem-estar social, porque a qualificação do trabalho, ela é apenas uma parte do direito à educação, porque a educação serve para quê? Para preparar você para o seu desenvolvimento pessoal, então a ideia de dignidade humana, ela está muito atrelada aqui, e mais, o preparo para o exercício da cidadania, para você entender de política, sim, para você participar da formação da vontade política do Estado. E só depois, mas não menos importante, a gente tem aqui a qualificação para o trabalho, e essa é uma pauta também em disputa quando a gente fala em termos daqueles que pensam mais em igualdade, aqueles outros que pensam mais em liberdade. Aqui tem algo importante aqui. Nós não vamos ler tudo, como eu falei para vocês, no momento que a gente for estudar, então, a ordem social, e aí a gente vai ver como é que essa educação ela é organizada e como ela é patrocinada, né? Quem que garante a educação e quais são, de fato, os objetivos da educação e como é que a Constituição ela trabalha com esse tema que ela é tão importante. Depois a gente vai ter aqui, seguindo, ó, são direitos sociais, a educação, a saúde. Então, a saúde também está lá no 196. Então, busca lá artigo 196, que vai dizer assim, que a saúde, e sempre repito isso aqui para vocês nos meus exemplos, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que é garantida
por intermédio do quê? Mediante políticas sociais e econômicas que visem. Então, o que que esse direito à saúde ele vai visar? Redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, aqui nesses artigos 196 e seguintes, a gente vai ver como é que funciona o Sistema Único de Saúde, né? Então, para onde vem essa ideia de SUS? Ela vem de dentro do texto constitucional. Vou até falar para vocês, artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. E aí vem quais as diretrizes dessa organização, que novamente disse para vocês, a gente não vai aprofundar agora, no momento adequado, vocês vão ler aqui todos os artigos e vão entender um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação. Talvez agora você entenda por que existem programas de alimentação, não só no nível federal, mas aqui no nível municipal, né? Os armazéns da família, por exemplo, aqui em Curitiba, são exemplos dessas políticas públicas. Por quê? Porque é uma exigência constitucional. Então, a saúde, a alimentação, os programas também de alimentação popular, de restaurantes populares, eles também vêm desse mandamento constitucional do artigo 6º. E veja, tudo isso aqui custa dinheiro. E o Estado, a gente já aprendeu que são princípios, né? Até o Alex, a gente colocou isso, são mandamentos de otimização. O Estado deve garantir, na maior medida possível, isso que está colocado aqui dentro do texto constitucional. A gente vai ter outros elementos aqui dentro, como, por exemplo, o trabalho. O trabalho, a gente tem diversas disposições a partir do artigo 7º. Alguns autores vão dizer para a gente que talvez o nome do direito do trabalho deveria ser melhor se ficasse assim, direito constitucional do trabalho, porque tem um fundamento constitucional aqui bem vigoroso. A questão da moradia também é outra que vai exigir políticas públicas, e vocês sabem que existem políticas públicas em todos os níveis. Quando a gente fala de moradia, a gente ainda não aprendeu as competências dos entes federativos, mas a gente vai aprender em breve. Mas é importante que você entenda que o Estado é obrigado, não é porque ele quer. Então, às vezes chega o político e diz assim: ah, porque eu promovi o programa da moradia. Ok, porque você é a pessoa que foi eleita, né, para fazer tal coisa. Mas veja, não é porque você é bonzinho, mas porque isso é um mandamento da própria Constituição. O transporte também está aqui como algo inerente ao direito de todos, mas em especial ao trabalhador, né? Então, sem a gente se transportar, como é que a gente conseguiria ter o nosso trabalho e garantir a nossa dignidade? Então, é importante aqui programas que visem a qualidade e o acesso ao transporte público. O lazer idem, a gente tem a discussão da jornada 6x1 agora. Eu não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, se a gente teria direito apenas a um dia de descanso ou mais do que um dia de descanso. E quando se vem fazendo essas colocações, você volta para a Constituição, porque o lazer é um direito social. A gente não sabe qual é a medida disso, é essa que é a discussão, mas que também não vem só da Constituição. A Declaração Universal de Direitos Humanos também traz especificamente uma alusão ao lazer. A segurança, então a gente trabalhou com isso lá no artigo 5º. Então, o que é exatamente essa segurança que se promete aqui? Então, para alguns é a segurança no sentido da segurança pública, mas para outros, a ideia de segurança significa a nossa segurança frente ao Estado, ao arbítrio do Estado, a garantia de certos direitos fundamentais, talvez possa ser colocada aí nesse item de segurança. E a gente trabalha também com a previdência social. Então, eu queria que esse aqui eu queria que você fosse comigo lá na Constituição, lá no artigo 19, peraí que eu já falo para vocês, 193, por favor, só para fazer uma diferenciaçãozinha para vocês bem rapidinha, tá? Então, o artigo 193 vai falar da Seguridade Social. Aqui está falando de Previdência Social, mas eu quero contar para vocês o que é Seguridade Social, que está a partir aqui do artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade e do Estado, para garantir o quê? Para garantir três coisas. Uma a gente já falou dela aqui, para garantir a saúde, para garantir a previdência social, que é uma espécie de seguro que a gente tem obrigatória a partir de determinadas funções, atividades que a gente exerce, para garantir a gente se a gente tiver falta de renda. Então, o nome disso daí é Previdência Social. E um programa também de assistência social para dar apoio para aqueles que não são segurados da Previdência Social. Então, quando eu falo em Seguridade Social, vai lá no artigo 94, por favor, eu estou falando do quê? Eu estou falando do conjunto integrado de ações da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Se a gente continuasse aqui, então a gente teria conforme o artigo 6º aqui, direito à maternidade e à infância, então a proteção também ao nascituro, à mulher e aqueles, né, até determinada idade, e proteção à infância, que está expresso aqui no artigo 227 ao 229 da Constituição, assim como assistência aos desamparados, que a gente chama de assistência social. Ok, isso eu falei muito rapidinho, porque é para ser rapidinho mesmo, porque isso aqui é só uma apresentação, só para você entender como é que a Constituição está conformada. Cada um desses direitos, no momento adequado, você vai aprofundar o estudo sobre esses direitos. O que eu falei agora já é suficiente para isso que a gente precisa nesse momento. Eu só queria trabalhar com vocês de maneira bem rapidinha algumas questões relacionadas aos direitos sociais, algumas princípios que são aplicáveis a esses direitos. Então, o primeiro deles é a tal da reserva do possível, que é super polêmico. Muitos autores não concordam, inclusive, que esse seja um princípio de aplicação no direito constitucional. Por quê? Porque ele seria uma desculpa para o poder público para ele não concretizar esses direitos, que, como eu disse para vocês, custam dinheiro, mas você precisa conhecer e saber que ele existe. O que é a reserva do possível? É que, lembra que eu sempre digo para vocês da economia que as necessidades elas são infinitas, mas o dinheiro, a riqueza, ela é finita. Portanto, o Estado só teria a obrigação de concretizar os direitos sociais na medida do possível. Então, aqueles que discordam disso vão dizer: olha, sempre o Estado vai ter uma desculpa que ele não tem dinheiro, porque de fato ele nunca vai ter dinheiro para fazer tudo. Então, não seria possível o Estado se defender, por exemplo, que ele não está conseguindo dar escola para todas as crianças por conta da reserva do possível. O Estado ele tem que, na verdade, por se tratar de um princípio, ele teria que aplicar esse princípio na maior medida possível. Outros entendem que não, que às vezes o Estado vai falhar mesmo por conta da falta de dinheiro. Então, voltando àqueles que não gostam da reserva do possível, eu vou dizer, olha, a reserva do possível, no final das contas, acaba sendo utilizado pelo Estado apenas como uma desculpa para falta de eficiência na gestão dos recursos. De toda maneira, você vai ouvir sempre essa polêmica nos livros de constitucional quando você for ler sobre a reserva do possível. E por fim, terminando aqui a nossa conversa, que eu falei para vocês que era mais ou menos rápida, e acho que foi, não sei quantos minutos deu, a gente tem aqui o princípio da vedação do retrocesso, que a gente já trabalhou uma porção de vezes, que está lá nas cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que vai dizer que não se pode abolir os direitos fundamentais. Para alguns autores, para o José Afonso da Silva, ele acrescenta a palavra mitigação, não pode diminuir os direitos fundamentais, a gente só poderia aumentar esse rol dos direitos fundamentais. Mas a realidade ela é um pouco diferente, né? Pela teoria da proteção dos núcleos dos direitos fundamentais, seria possível, em alguma medida, alguns cortes nos direitos fundamentais, desde que não atinjam o núcleo, a essência dos direitos fundamentais. Tanto foi assim que na reforma trabalhista, alguns direitos trabalhistas eles foram diminuídos, e aí chega até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal decide, direito a direito, qual é
a mitigação que seria aceitável pela Constituição naqueles casos. Mas o que que a gente tem aqui? Proibição do retrocesso e a impossibilidade da abolição dos direitos fundamentais, mas com alguma margem para mitigação. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você quiser dar uma olhadinha, veja aqui na enciclopédia da PUC, Direitos Sociais na Constituição de 1988. É uma leitura interessante se você tiver vontade de complementar aqui o que a gente trabalhou. Beleza? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, desejar para vocês um ótimo dia e eu ainda vou gravar mais 2 vídeos sobre 2 temas, então, complementando aqui para a nossa prova. Um abraço grande, tudo de bom.